Boa noite, irmãos. Neste momento, então, vamos nos preparar para um momento de oração e abertura da nossa palestra de hoje. Num primeiro momento, eu solicito aos irmãos que, caso possam, contribuir aqui com o berçário Maria de Nazaré, que é aqui da casa, que possam fazer a doação de sabonetes e fraldas P, para que sejam montados os kits que vão ser entregues às mães. Aí a entrega pode ser feita aqui com o pessoal de apoio da casa, que vai estar aqui no fundo ali na hora que os senhores e senhoras entrarem na casa. Então peço aos irmãos também, caso tenham algum aparelho telefônico, possam desligá-los nesse momento, e também que a gente possa elevar neste momento os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, esquecendo tudo que foi o acontecido, o ocorrido no dia de hoje, para que nesse momento a gente fixe a nossa atenção no estudo que vai ocorrer neste momento. E então vamos serenar nossos corações e elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Com a palavra, o irmão Claudinei, com o estudo da noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Quero também enviar os nossos pensamentos, a nossa palavra, aos irmãos que se encontram em suas residências e que nesse momento estão ouvindo, o tema que foi preparado para a noite de hoje, aqui na nossa casa espírita. O tema, como meus irmãos acabaram de ver, é a preparação para o desencarne. Logicamente, dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. Essa semana, segunda, para ser mais preciso, foi o dia dos finados. Muitas pessoas foram aos cemitérios e lá levar a sua oração, a sua prece aos irmãos, aos entes queridos que nos deixaram, digamos assim, na presente existência. E dentro do tema que já foi abordado segunda-feira pelo nosso irmão Antenor, sobre os finados, nós vamos dar uma continuidade, que seria a preparação para o desencarne. Porque dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, a morte não existe. O que morre, entre aspas, é o nosso corpo. Mas, como nós sabemos, um corpo em decomposição é formado de milhões, milhares, digamos assim, de micro-organismos que se desintegram e vão fazer parte da própria natureza, não é? Porém, nós, espírita, meus irmãos, nós continuamos a nossa trajetória. Saímos dessa dimensão que nós nos encontramos, que é permitida através do corpo que nós estamos utilizando, e quando nós saímos, meus irmãos, dessa dimensão, através do desencarne, nós teremos um outro corpo, que também é matéria, mas numa dimensão mais rarefeita, digamos assim, mas que tem cienciada. Então, meus irmãos,
No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, a morte sempre exprime uma realidade totalmente incompreendida para nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Mesmo nós espíritas, se nós não procuramos estudar, pesquisar todos os ensinamentos que os espíritos, nos enviam a todo momento, porque tem infinidade de médiuns psicógrafos dentro da visão da doutrina espírita, que nos traz orientações maravilhosas, contando as suas próprias vidas, E para nós espíritas, muitos até têm um certo receio, que não deveríamos ter, Porém, meus irmãos, essa realidade, que para a nossa compreensão, o Espiritismo vem demonstrar com todas as cores e nitidez, como ela é, como é que é o desencarne. Se a gente for falar aqui, mostrar, mas notamos que na realidade, toda noite nós nos desligamos do nosso corpo, só que ficamos ligados, ficamos presos a ele, saímos do corpo. Aqui uma demonstração de uma pessoa que está dormindo lá na sua cama, Em cima fica um dos corpos nossos, que está ligado ao corpo físico, É o corpo vital. E depois o corpo astral, que seria o perispírito, meus irmãos? E por fim o espírito. Só haverá desencarne, meus irmãos, quando houver essa separação aqui, meus irmãos. Aqui. E o prata que nos liga ao corpo, quando ele, digamos assim, se desfaz, daí acontece o desencarne. Por enquanto, muitos até têm lembranças dos sonhos, até dos desdobramentos conscientes, Então, não há razão de nós termos medo, Toda noite, em tese, estamos saindo do nosso corpo, estamos nos desencarnando. Por que isso acontece? Porque, como nós sabemos, somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, todos nós com a mesma oportunidade de crescimento. Nós temos que lembrar que Deus nos criou no momento, aquele princípio inteligente. E ele evolui através da matéria, através das sucessivas encarnações. Então, nós tivemos um começo. Cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Mas não teremos fim, meus irmãos. Até atingirmos, digamos assim, os destinos, da nossa evolução espiritual, do nosso crescimento espiritual, até nos tornarmos espíritos puros, espíritos dotados do amor ensinado e vivenciado por Jesus. Aqui tem uma demonstração que nos fala no plano material e no plano espiritual. No plano material, aqui é o corpo físico, O perispírito, que também é idêntico ao corpo físico. Por isso que quando nós desencarnamos, nós nos olhamos e vemos que somos nós mesmos. Só que aqui é matéria, aqui também é matéria, mas matéria em outra dimensão, invisíveis aos olhos comuns aqui. E no plano espiritual, meus irmãos, deixamos este corpo físico e continuamos, nós espíritos, com outro corpo, Como nós já falamos, matéria em outra dimensão.
O que nos ensina a morte do corpo físico, meus irmãos? Ou o desencarno, dentro da visão da doutrina espírita? Nos ensina que o nosso tempo nessa dimensão física é limitado, em tese curta, digamos assim. Por isso deve ser bem valioso o nosso tempo aqui. Deveríamos aproveitar para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa transformação interior. Todas as religiões, meus irmãos, são caminhos que nos levam a Deus, né? Que Deus é o único só. Nenhuma religião tem um Deus específico para aquela religião. Não, Deus é o único. Então, e religiões são caminhos que nos levam a ela. E Jesus, que nós somos da civilização judaico-cristã, então nós temos em Deus, digamos assim, toda a fonte, né, de iluminação e de crescimento para todos nós. Como o nosso tempo é curto aqui, por isso é bem valioso, é também uma oportunidade para avaliarmos a nossa vida, rever e renovar novos propósitos, porque cada encarnação, meus irmãos, é uma oportunidade que Deus nos oferece, né, para que nós possamos rever os nossos atos passados, de encarnações passadas, das escolhas erradas que nós fizemos ainda no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda cheios de muitos preconceitos, ainda cheio de muitos senões, né? Que através das experiências aqui no contato, principalmente dentro da nossa família, que é o maior desafio nosso, meus irmãos, o maior desafio nosso, são os próximos, mais próximos de nós, entende? Se nós não convivermos bem em família, fica difícil nós convivermos dentro da sociedade, meus irmãos. Até possamos ser pessoas aparentemente boas para os outros, né? Mas se nós, entre aqueles mais próximos de nós, não convivemos dentro de um princípio de amor, daquele amor ensinado e vivenciado por Jesus, que é só doação, e nós sabemos quanto é difícil pôr em prática esse amor incondicional de Jesus, principalmente no convívio com os nossos entes queridos. Imagine hoje, já se passaram 2.000 anos da vinda do Cristo aqui ao nosso planeta. Imagina naquela época, quanto não era difícil pôr em prática esses ensinamentos, porque até hoje nós temos dificuldade dessa interação, né, meus irmãos? Temos que descobrir ou redescobrir pessoas de quem gostamos, as qualidades que admiramos, nossos sonhos. Conviver com uma pessoa, meus irmãos, dizia Chico Xavier, é todo momento nós expressarmos através de atos, de palavras, de sentimentos, quanto nós amamos aquele ente querido que está ali junto conosco. Porque um dia eles sairão da nossa presença física e nós, por mais que nós tenhamos feito o melhor por eles, sempre nós vamos ficar com uma sensação de não ter feito tudo aquilo que nós deveríamos fazer àquele ente querido. Por isso, meus irmãos, nós temos que enfrentar as perdas e mortes. Negar tudo isso é queremos tampar o sol com a peneira. Ninguém consegue tampar o sol com a peneira. E com essas realidades que enfrentamos na nossa existência espiritual, meus irmãos, essa realidade não tem como a gente não ver, não sentir, né? Não fazer parte das nossas experiências, da nossa caminhada evolutiva. Porém, por que a morte nos deixa?
através das lições, né, nos dizem, é o medo que nos deixa apavorados. O medo da morte, se nós formos analisar na sua profundidade, na sua essência, está relacionado com o medo do desconhecido e medo da dor. Então, ninguém quer sentir dor. Todos nós temos medo do desconhecido. Nós podemos fazer aqui uma analogia, uma comparação, né? Se nós formos para uma viagem para um país desconhecido, né? Hoje, com as facilidades de comunicações, né, de transporte que existe no planeta, muitas pessoas conhecem outros países, na Europa, né, nas Américas, na Ásia, na África, na Oceania, né, meus irmãos? Então, quando nós vamos para um país desconhecido, que nós vamos nos preparar para aquela viagem, nós temos que conhecer os costumes, o idioma daquele país, o clima, a moeda, né? Através internet hoje é muito cômodo para todos nós, com o avanço da tecnologia, nós nos inteirarmos em pouco tempo a realidade daquele país. Por quê? Para não sermos surpreendidos ao chegarmos nesse país. Não sair aqui do Brasil, época de verão, né? Calor, 40 graus, e chegar lá na Europa, abaixo de zero lá, e só com uma roupinha aí, que a gente não está sentindo calor, né? Temos que ir preparado para não ter esses tipos. Lógico que hoje já está, ninguém mais, mas mesmo assim, ainda tem muitas pessoas que não se preparam, meus irmãos. É a mesma coisa com relação ao plano espiritual. Também nós temos que conhecer. Não precisamos desencarnar para conhecer. Podemos hoje, a facilidade que tem toda a biblioteca, né, toda a literatura espírita, não espíritas, digamos assim, espiritualista, nós temos que conhecer, ler os romances espíritas, né? Prepararmos através das informações, né, palestras, utilizando a mediunidade, que através da psicografia nos traz romances maravilhosos, contando a vida no plano espiritual, como o Nosso Lar, que André Luiz nos mandou, Violetas na Janela, como Patrícia nos enviou. Quem ainda não leu essas obras, hoje tem até o filme Nosso Lar, e outros filmes espíritas, nos mostrando essa realidade. Então nós temos que ver a realidade do plano espiritual, principalmente se ela será ou não dolorosa, né? Para tirar de nós, digamos assim, qualquer resquícios de medo, né, do sobrenatural, né? E a doutrina espírita vem nos mostrar essa realidade. E foi através de Jesus, meus irmãos, e depois mostrado com todas as cores, né, por Allan Kardec, pesquisando através da mediunidade, né, a realidade do mundo espiritual. Isso para nós não sermos surpreendidos, meus irmãos. Mesmo assim, muitos dos relatos de espíritas que cumpriram sua tarefa aqui no plano terreno e desencarnado, mesmo eles ainda ficam surpreendidos com aquilo que eles veem e nos relatam, meus irmãos. Uma coisa que sempre nós ligamos à morte, a doença com a morte. Se nós estamos com uma doença, seja ela até doenças, digamos assim, terminais, digamos assim, né? Que hoje, com o avanço da ciência, muitas enfermidades estão sendo estudadas, e muitos remédios, né? Muitas formas de a gente combater, digamos assim, e trazer saúde ao nosso corpo, está sendo feito pela ciência, meus irmãos. Temos os recursos dentro da ciência, da medicina, temos recursos espirituais, que como espírito nós temos que buscar esses recursos de toda a natureza, para o nosso conforto, né?
Então, a doença, meus irmãos, não tem nada a ver com a morte, e sim com a vida. Muitos já dizem que a doença já é um caminho, é o alerta do nosso corpo, né? Quando alguma coisa não está legal dentro de nós, nós já sentimos. O corpo envia esses alertas para nós, e nós temos que estar atentos, né? Temos que cuidar. Ele foi nos dado por empréstimo, né? E nós temos que realmente, ao devolvermos, digamos assim, a terra, lógico que vai estar envelhecido, vai estar, enfim, usado, né? Mas não que seja por abusos por parte do nosso comportamento. Então diz assim, já tem livros que eu coloquei aqui, já diz assim, a doença já é o caminho para a cura. Então daí nós vamos buscar recursos, vamos seguir os preceitos médicos, né, para que realmente nós possamos ter saúde, né? Se tivermos que desencarnar, meus irmãos, temos que desencarnar com saúde. Interessante, né, essa expressão, mas é isso aí. Segundo Charles Hampton, que é esse livro aqui, A Transição Chamada Morte, meus irmãos, ele, até para nos acalmar, dentro de uma visão espiritualista, né, ele diz, logicamente, aqui nós vamos expor, meus irmãos vão analisar, poderão ter acesso a essa literatura. Existem 3 formas únicas de morrer e desencarnar. E ele afirma, através dos exemplos que ele dá, que essas 3 únicas formas, resumindo, né, são indolores, não nos causam dor. A primeira, diz ele assim, é síncope. O espírito é literalmente jogado para fora do corpo, vendo música sincopada, interrompida, né, dos acordes, essas coisas todas. É uma morte súbita. A pessoa perde a consciência, por exemplo, perder a consciência quando é atingido por um raio. A pessoa está se escondendo, está chovendo e chuvarada lá no interior, né? Aqui mesmo, né? Se esconder e daqui a pouco é atingido por um raio, é instantânea a morte, né? Uma trave está passando por baixo de uma construção, cai alguma coisa na nossa cabeça, um tijolo, uma trave de ferro, é na hora, nós nem percebemos. Eu sempre cito aqui o nocaute do Maguila, né? Nas antigas nós nos lembramos do Maguila, que era o boxeador brasileiro. Quando ele foi, o primeiro nocaute dele, daí perguntaram o que sentiu. Ele foi bem sincero e disse, olha, não, sinceramente eu não sabia se eu estava chegando, se estava saindo, né? Até ele tomar consciência daquilo ali, ele por uns tempos ele ficou adormecido, não sabia, desmaiou. Numa mesa cirúrgica, quantos de nós já não aconteceu, né? Quem já passou por uma intervenção cirúrgica, muitas vezes, né? A pessoa praticamente, por causa da anestesia, que você sabe que das cirurgias, o mais preocupante é a anestesia. Se houvesse uma forma, né, que hoje estão tentando, através da acupuntura e outras coisas mais, querer eliminar a anestesia, assim, seria mais uma coisa assim, mais através do hipnotismo, coisa parecida, mas é anestesia. Então, a pessoa praticamente ela desmaia, sai. E tem muitos que ainda ficam conscientes, né? Conscientes, não, eles estão fora do corpo, mas estão conscientes, estão dormindo, mas estão conscientes. E muitos depois relatam o que aconteceu com eles, entende? Quem que estava do lado, o que falaram, o que não falaram, isso aí tem livros e mais livros para a nossa pesquisa. A síncope aqui nós trazemos, por exemplo, o AVC, né? Acidente vascular, né?
Esse aqui tem o isquêmico, né? Que falta o sangue no cérebro, né? E aquele em que praticamente há um rompimento dos vasos capilares, que são finíssimos, né? E naquele momento, né, por exemplo, através de uma embolia cerebral, né, que é esse primeiro caso aqui, né, trancou ali, não tem nada, e outro quando extravasa. Então, muitas vezes a pessoa prevê a antecipação, né? E a pessoa só diz assim: tudo está ficando isso. Se apagou, né? A Patrícia, no livro Violência na Janela, quem não leu, seria interessante ler, ela fala de como foi o seu desencarne. Uma moça de 19 anos, que foi acometida de uma embolia cerebral e desencarnou. Ela não sentiu nada. Quando ela tomou consciência, estava lá no plano espiritual, sendo atendida pela sua avó, né, lá numa das colônias espirituais. Então, esta forma, então a pessoa não sente nada, não vê nada. Esta forma, nem percebemos que desencarnamos. Muitos acidentes assim, súbitos, até muitas vezes fica difícil a pessoa, mesmo desencarnado, saber que está desencarnado, porque ele se vê, está lá no hospital, acha que está no hospital, fica preocupado, não vê os familiares e quer procurar, e eles deixam o tempo necessário para que a pessoa não tenha um susto, né, que pode até comprometer a sua saúde com relação ao desencarne, né? Como espíritas, né, fica mais fácil para nós, né? Mas ninguém quer passar por isso, né? Tanto assim que no plano espiritual, assim como nós temos medo, a maioria, de desencarnar, os que estão vindo para cá para encarnar também têm medo de vir para cá, porque aqui não é fácil, meus irmãos, todos nós sabemos disso. Outro seria asfixia, sufocação, perda da consciência por oxidação imperfeita do sangue. Em resumo, falta de oxigênio. O afogamento é descrito como uma sensação agradável, meus irmãos, não para quem está vendo, mas as pessoas que depois voltaram, foram reanimadas, eles contam que eles não queriam nem voltar mais, entende? O que acontece naquele momento, né? Bolhas de ar são expelidas e as tentativas de respirar é inútil. Então a pessoa está ali, né? Porque os músculos estão ocupados em manter a água fora do corpo, fora do pulmão. Quando isso acontece, nós ficamos inconscientes. Os músculos relaxam e só aí que a água flui para os pulmões. Vê? Tanto assim que em medicina legal, para desvendar crimes, tem pessoas que são assassinadas e depois jogadas no mar, no rio, e diz que os médicos lá fazem a pesquisa, né? A necrópsia, digamos assim, ou autópsia, né? E vejam lá e vão ver. Se tiver água no pulmão, é porque a pessoa morreu afogada. Se não tiver, ela foi assassinada e jogada ali, né? Para desvendar crimes. Esse processo, diz assim, é mais rápido que a asfixia por gás, o do afogamento. Quando o oxigênio é cortado, tanto pelo gás, que é o monóxido de carbono, né, como pela água, a morte do corpo físico começa pelos pulmões e se estende aos músculos do corpo, que libera uma anestesia natural. Por isso que nós não sentimos dor. É chamado endorfina, que dá uma sensação de prazer. A pessoa fica tranquila, aquilo ali, e quando muitos são reanimados, essa sensação, eles querem ficar naquela sensação, não querem voltar mais, né? Muitos amigos, o mesmo, nós, a gente mesmo, né, passamos por essa situação. O que acontece em residência, com vazamento de gás, né,
que não tem os cuidados, a segurança necessária, morre, desencarna a família toda ali, né? E no outro dia, né, eles morrem, digamos assim, desencarnam dormindo. Tá? Por exemplo, aqui, nós abrimos as janelas, mas uma sala fechada, cheia de pessoas, né, que começam a ficar sonolentas pela pouca quantidade de oxigênio que está ali, a sensação, a gente começar a ficar assim sonolento, né? Hoje, mesmo sem os ventiladores, essas coisas todas, mesmo assim que as janelas estejam abertas, ainda tem essa sensação, e quando abre a janela, quando liga um ar-condicionado aí, todo mundo desperta, né? Se deixasse, se faltasse hora aos poucos, a hora que eu terminasse aqui, nós estaríamos todos desencarnados e nem perceberíamos, meus irmãos. Interessante, né? É para fazer uma ligação, fazer uma analogia. Essa forma de morrer, diz ele, também é indolor. Outro é o colapso, que é a falência dos órgãos. Começa com algum órgão vital e vai se estendendo aos demais órgãos. O coração para de pulsar, pulmões de respirar, os rins de funcionar e assim por diante, meus irmãos. À medida que os órgãos vão entrando em falência, também vão liberando essa anestesia natural que é a endorfina. O pesquisador Erewald Carrington diz que 95% civilizados estão agora tomados por uma doença fatal que nós nem sabemos, nem percebemos. E vamos desencarnar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Dizer assim, que uma pessoa sadia, o primeiro órgão que começa a dar alteração é o fígado. Quando o fígado começa a dar alteração, é o primeiro órgão que começa a ressentir. E sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós vamos poluindo aos poucos o nosso organismo com venenos, né? Através de uma alimentação em demasia, drogas, nicotina, álcool, vida desregradas, então o fígado que vai ser atingido. Então, pela liberação de endorfina, meus irmãos, dizer assim, que também esse tipo de morte, de desencarne, também é indolor. Quando desencarnamos, somos amparados, meu Deus. Ninguém fica abandonado por equipes espirituais especializadas. E as 3 regiões fundamentais são realizadas cirurgias por essa equipe, né? Para fazer o desligamento de nós, espírito, do aquele corpo, né? O primeiro, região do ventre, sede das manifestações biológicas, que começa pelo esfriamento do corpo, né? Aqui na região do ventre, né? Esticamento dos membros inferiores, né? Esticado. A cirurgia no centro emocional, que é no tórax, que é a zona dos sentimentos e dos desejos. Nesse momento, a desregularidade do coração, né? Dispara no coração, aflição, angústia, pulso fraco. Na realidade, é o corpo tentando reter o espírito, companheiro dessa jornada terrena. E depois no centro mental, que é a região do cérebro, o mais importante. Então ali é feita uma cirurgia na fossa romboidal do cérebro, e aí a pessoa entra em estado de coma, ao desatamento dos laços fluídicos e rompimento do cordão de prata. Enquanto não vier, a pessoa está em estado de coma, enquanto não houver aquele rompimento, como nós falamos ali, nós ficamos ligados ao corpo. Tem pessoas que ficam meses, anos, né? Tiram até o oxigênio, né? Depois eles continuam ali, né? Daquele jeito. Então nós temos aqui, após o desencarne, a visão panorâmica da última encarnação. Só depois ocorre o desencarne e a requisição da forma antiga. Então diz assim, né? No livro, né? Fosse uma brilhante chama violeta dourado que absorveu a vasta porção de substância leitosa exteriorizada no plexo solar e tórax.
Então, na realidade, é assim, através de figuras, né? No centro vegetativo, a primeira cirurgia, então substância leitosa extravasa-se do umbigo após as operações sobre o plexo solar, no ventre. Centro emocional, a região do coração. Nova cota de substância leitosa extravasa-se do epigástreo após a atuação do centro emotivo, né? Relaxando os elos que mantinham a coesão celular. Então aqui, esfriamento e esticamento dos membros inferiores. Aqui, arritmia e queda da pressão arterial. Depois, no centro mental, brilhante chama violeta dourada desligando-se da região craniana após a atuação sobre a fossa romboidal. Instantaneamente, a chama violeta dourada absorveu a substância leitosa, constituindo todo o perispírito, iniciando pela formação da cabeça. À medida que o novo organismo ia surgindo, a chama fulgurante empalidecia-se até desaparecer de todo. E por fim, né, o desencarnado, alguns metros acima do cadáver, ligado apenas pelo sutil cordão fluídico entre o cérebro e o corpo físico. Então, só aí, meus irmãos, como nós vamos notar, né, é que vai acontecer. Quando romper, digamos assim, este cordão é que vai romper, digamos assim, nós vamos desencarnar. Enquanto isso, ficamos no estado de coma ali, ligado ao corpo. A desencarnação é o ato de se desfazer do corpo físico. Porém, nós, espíritos, continuamos a viver em outra dimensão, nossa verdadeira pátria. E depois do desencarne, aqui tem os exemplos, né? Requisição da forma antiga, analogia, comparação e semelhança do meio espiritual, encontro com os familiares, amigos ou com os nossos desafetos, entre aspas, nossos inimigos. E lá, quando o corpo está enterrado, né, a decomposição do duplo etérico, digamos assim, daquele corpo, né, que é desfeito. O temor da morte, meus irmãos, como nós dizemos, ocorre da noção insuficiente da vida futura. À medida que melhor compreendemos a vida futura, o temor da morte diminui. Aqui é o desencarne de Dimas. Ele se desliga e vai para o colo da sua mãe, né? A certeza de reencontrar nossos familiares, amigos que partiram antes de nós, reatar relações que na terra tivemos, dá-nos, meus irmãos, a coragem para suportar a nossa partida. Por que nós espíritas devemos encarar o desencarne com calma, coragem e serenidade, meus irmãos? Porque a vida futura, né, deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Nossos entes queridos, em vez de estarem perdidos na profundeza do espaço, estão ao nosso redor, né? A vida terrena é uma simples passagem de curta duração. O sofrimento e a resignação, porque são passageiros. E a morte do corpo físico não assusta, porque a nossa pátria verdadeira, meus irmãos, é a pátria espiritual, não é? Então nós voltamos para a nossa casa, né, meus irmãos? E a doutrina espírita nos dá todo esse conhecimento. Morrer, desencarnar, é um processo fisiológico, como respirar, nascer ou morrermos, né? No plano espiritual vamos encontrar um mundo que construímos para nós mesmos, através das nossas ações, de acordo com aquilo que nós fomos aqui, nós vamos encontrar lá. Ninguém vai virar santo, ninguém vai virar demônio, meus irmãos. Não. Nós vamos encontrar aquilo que nós fizemos aqui, né? O que nós construímos aqui, através do nosso trabalho, do nosso esforço, né? De todo o nosso empenho, né?
O Espiritismo amplia o pensamento humano, ele abre novos horizontes. A vida terrena mostra uma visão ampla da realidade espiritual. Como dizia Francisco Cândido Xavier, desencarnando, para onde nós formos, meus irmãos, nenhum de nós será um estranho no ninho. Não seremos estranhos no ninho, meu irmão. Nós vamos justamente para o local de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Com isso, temos com Jesus, meus irmãos. João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Isso, meus irmãos, é a certeza da vida espiritual e de que a morte, ela não existe. Morre apenas o corpo, né? E nós continuamos a nossa trajetória evolutiva. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, cada vez mais e sempre. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Que assim seja. Sincero, depois a gente... Então, irmãos, eu convido a todos neste momento a fechar os nossos olhos e esvaziarmos a nossa mente e abrir os nossos campos energéticos. Inclusive, foi falado na palestra de hoje sobre eles, para que a gente possa estar apto a receber, nesse segundo momento, o passe magnético, e que esse passe ele possa ser recebido da melhor forma possível pelo nosso corpo físico e espiritual, para que a gente possa reequilibrar nossas energias, até tratarmos das nossas doenças e darmos continuidade à nossa caminhada neste planeta. Então, eu convido nesse momento a todos os irmãos passistas que possam se dirigir aqui à frente dos nossos irmãos para que possam efetuar a aplicação do passe neste momento. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando.
com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.